Então a história do Walter Fry começa com essa percepção de que, opa, tem alguma coisa errada acontecendo. E ele, para tentar resolver isso, e não apenas fingir que não viu, o que ele faz é criar um curso à parte a respeito da Bíblia, das relações da Bíblia, da literatura, mais eminentemente para ensinar, fazer os alunos lerem ou facilitar a leitura para que eles pegassem as estruturas imaginativas contidas na Bíblia. Esse curso que ele começa a dar, ele tem um sucesso, os alunos, não é obrigatório, né? Mas os alunos efetivamente continuam se inscrevendo. Ele dá, acho que por mais de 20 ou 30 anos, se eu não me engano. Esse curso é uma necessidade que ele vê que não tem como, a coisa só piora, vamos chamar assim. Quando se aproxima ali da década de 50 e 60, que é quando essa questão cultural, que eu digo, começa a se tornar periclitante, ele percebe isso, ele percebe que a coisa degringolou de um jeito que sobrou um pequeno resto dentro das universidades, que precisará fazer um trabalho de algum modo de resistência lá dentro. Ele diz com essas palavras explicitamente falando. Ele começa a ter, ao mesmo tempo que ele percebe isso dentro da universidade, ele começa a perceber que não dá mais para falar para o público universitário. Ele começa a perceber que tem que se dirigir para fora, de alguma maneira. E é o que ele acaba fazendo. Então ele começa a conferências em rádio, a escrever mais para jornais. E esse livro, O Código dos Códigos, que muitos adquiriram hoje, ele foi escrito na década de 80, comecei na década de 80. Mas ele é o resultado desses anos todos do curso da Bíblia. Na verdade, ele é um condensado disso tudo com mais algumas coisas. Com certeza, quase ninguém leu exatamente a hipótese do Big Bang, a teoria, mas uma vez que nos foi informado que o mundo começou com uma grande explosão, ótimo, maravilha. Do mesmo jeito que antigamente o Gênesis era perfeitamente autoexplicável, vamos chamar assim. O problema surge quando você se pergunta, mas quem foi que colocou as duas bolinhas para fazer o bem? E aí você vai ver que a própria ciência vai dizer para você que não, isso é um mistério, ainda não sabemos. Bom, se é um mistério, o mistério é um fato. A hipótese de Deus, a hipótese não sei o quê, mas bom, é tudo tentativa de certo modo de dar uma explicação para algo que é um mistério no final das contas. O mais grave é que esse desgramado, esse mistério, fundamenta a própria criação e a nossa existência. Então significa que esse negócio nos abarca de algum modo. Então se fosse fazer um desenho, é como se fosse um mundo criado, é um conjunto que está abarcado por um conjunto de mistério do qual a gente não faz a menor ideia de extensão daquilo. A gente só sabe que viemos dali, de alguma maneira. E se você para prestar atenção, então, que nós temos dois fatos na mão, que é um mundo criado e um mundo misterioso. Um mundo desconhecido e um mundo conhecido, por assim dizer. Você vai constatando, por uma mera anamnese da tua própria razão, que esse mundo misterioso e desconhecido, ele determina muito mais do que o mundo criado. Porque o mito de Édipo, ele de algum modo traduz com muita perfeição o que estava sendo feito com o mito cristão. Quer dizer, Édipo, ele não sabe que mata o pai e que fica com a mãe, casa com a mãe. E essa, enquanto intérprete mitológico, Freud é terrível. Ele diz que existe uma culpa reprimida. Culpa como se eu não sei que é minha mãe e que era meu pai. Posso ter uma culpa que eu matei alguém, mas não de outra coisa. Só que quando se revela a Édipo que aquele cara que ele matou era o pai e aquela mulher que ele casou era a mãe, o que Édipo faz? Ele fura os olhos. Ele fura os olhos e vira um pária na sociedade grega. Ele não aguenta lidar com aquilo que ele fez. Se nós formos fazer um pensamento mitológico, é fácil você colocar pai e mãe aí, como pai como Deus, matou-se Deus, não se está mais ali. Aí você casou com a esposa dele, que é a esposa, a própria criação, vamos chamar assim. No sentido do Gênesis é a própria criação, Cristo, a sua noiva, é a sua própria igreja, a humanidade como um todo. Então você desposou, quer dizer, agora você é que manda. Voltando para aquela coisa, se é o mistério, o pai que dá o sentido e o significado, agora é você que dá o sentido e o significado. Só que quando você vai ver a sustentação, o fundamento que você tem, ele não existe. Quer dizer, você jogou tudo para o futuro e no presente tem a culpa de alguém. E eu não sei muito bem o que eu faço com esse negócio. Quando você vai se dando conta, digamos, das besteiras que você faz, você fura os olhos. Eu não quero mais ver. É a postura do mito. Eu dou as costas para aquilo tudo e sigo adiante. E vou viver marginalizado. Eu não sei mais muito bem o que fazer.